tem muito mais políticas públicas que a gente vai fazer. Muito mais políticas públicas. Espere. Espere que muita coisa vai acontecer nesse país. Vocês se lembram que quando eu tomei posse, dia 1º de janeiro, o FMI dizia: o Brasil só vai crescer 0,8%, 0,8%. Nós crescemos 3,2%. Depois dizia esse ano: o Brasil só vai crescer 1,5%. Nós vamos crescer 3,7%. E não falem bobagem mais do crescimento desse ano. Não fale mais, porque a gente vai crescer mais. Porque vai ter dinheiro circulando na mão do povo. Vai ter dinheiro circulando na mão do pequeno. Porque é o seguinte, a minha regra é o seguinte: muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza, miséria, fome, prostituição, evasão escolar. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de renda, significa comida, significa avanço social das pessoas. É por isso, meus queridos prefeitos e prefeitas, aqui eu estou vendo mais prefeita do que prefeito. Você sabe que eu andei para lá e para cá. Eu andei para lá e para cá porque não tem nada pior para um prefeito que veio do interior, andou 3.000 quilômetros, chegou aqui cansado, vi num ato que está o presidente, e o presidente ficou ali no meio parado. Eu resolvi andar para vocês verem como é que eu estou bonito, como é que eu estou forte, e como é que esse país vai ser bem governado daqui para frente. Estejam certos, estejam certos. Não precisa ninguém falar, não precisa ninguém falar. Eu sou muito humilde, mas eu duvido que na história desse país teve um presidente que já cuidou dos prefeitos como eu cuidei em 2 mandatos. E vou repetir agora: quando terminar o meu mandato, vocês vão dizer: Lulinha, Lulinha, fica, porque nós precisamos de um presidente que goste de nós. Um abraço, gente, boa estada aqui, boa participação de vocês. Quando o presidente fala, os prefeitos vão dizer Lulinha, fica, né? Ele está assim, com o pé na estrada, fazendo a campanha, né? E falando: olha, quando chegar na época da eleição, lembrem disso. Quem está sempre com vocês, quem está trazendo obras, quem está trazendo projetos importantes, né? Projetos de infraestrutura, projetos na área da educação, da saúde e tal, sou eu, né? E ele não distingue se o cara é de direita ou de centro. Ele vai lá e faz a obra que tem que ser feita. Tem propostas de políticas públicas que sempre levam em consideração, se possível, a oferta maior de empregos, de inclusão social, enfim. Agora, essa história do Eduardo Paes ser vice surgiu hoje de manhã, no Bom Dia, com o Leonardo Atucho. O Léo disse que tinha informações, porque vocês se lembram que ontem a gente entrevistou o Zé Disseu por conta dos 45 anos do PT, e ele disse que é necessário que se faça uma frente igual a que ocorreu em 2022, né, na eleição que o presidente Lula conquistou seu 3º mandato. Ele acha que nesse ano de 2026 tem que ter essa frente, reunindo partidos de espectro ideológicos diferentes, mas que tem em mente uma política desenvolvimentista e de combate ao nazismo, né, ao risco do avanço da extrema-direita. E que um nome que está cogitado, né, e o presidente até fala que sempre o Eduardo Paes está pedindo mais dinheiro, e ele está atendendo, os dois estão sempre brincando. O Eduardo Paes, jovem, é uma pessoa alegre, enfim, bem avaliada no Rio de Janeiro, e o presidente Lula, na eleição de 22, não foi bem no Rio, e seria um nome que poderia trazer mais votos no Rio de Janeiro, e também porque ele tem em Minas 2 nomes fortes, que é o Rodrigo Pacheco e o Alexandre Silveira, talvez um para o Senado, o outro para o governo do estado de Minas. Ou seja, o Lula já está construindo a sua campanha, né, sabendo que é necessário trazer o PSD. E ele pegou talvez o melhor nome do PSD, né, gente? Porque nessa altura o Eduardo Paes acho que atende melhor, né, essa grande frente. Então, vamos aguardar para ver se é isso mesmo. Mas essa boataria corre solta em Brasília, e onde há fumaça, há fogo, diria minha avó. Essa reunião aí com o prefeito, vocês repararam que é uma reunião com o prefeito? Ele está falando que ele recebe os prefeitos, que ele não é presidente que fica sem receber prefeitos, que ele circula entre os prefeitos, etc. Milhares de prefeitos ali presentes, não é? Acho que é uma convenção nacional de prefeitos, realizada pelo próprio governo, e muitos em 1º mandato. E tem gente do PL ali, ali há uma espécie de aproximação com a base do bolsonarismo, uma tentativa de atrair ou de fazer distanciar essa gente pela via administrativa e política do seu apoio ou da sua aliança, ou da sua submissão ao bolsonarismo, uma espécie de abertura, tentando superar pontes, criar pontes, superar
divisões. Um encontro para todos e todas as prefeitas e prefeitos eleitos no ano passado e que assumem esse ano. Uma reunião de trabalho, digamos assim, onde há um intercâmbio entre as novas administrações e os distintos órgãos do governo federal, exatamente com o objetivo de otimizar essas relações e dar fluidez e aproximar os municípios das políticas nacionais, inclusive em relação aos programas existentes e linhas de crédito, né? Então é um evento que tem um potencial, digamos assim, de reunir 570 municípios, né, prefeitas e prefeitos, se não chega a atingir essa totalidade, mas que seja metade ou 2/3 disso já representa um universo muito significativo e de uma relação política e institucional direta do governo federal, né, com as prefeituras municipais, sem essa intermediação, né, dos parlamentares. Então aqui digamos, do ponto de vista político institucional, é algo, né, muito, muito relevante. E eu tenho observado, né, que o presidente, ele tem, em todas as aparições públicas nesses eventos, ele tem marcado muito um aspecto da sua condição física, né? Ele tem reiterado isto e demonstrado vigor, né, e também agilidade física. Eu entendo que talvez aqui tenha uma espécie de vacina em relação a eventuais questionamentos sobre a condição dele nos moldes do que foi feito com o Biden, e a comparação ela é absolutamente absurda entre a condição do Biden e a condição do Lula. Bom, mas ele não está livre, digamos, entre o do Lula e do Bolsonaro, né? Que falava que era um atleta, lembra? Isso. Mas, enfim, é completamente absurda essa comparação, mas durante o período eleitoral a gente sabe o que a mídia é capaz de produzir, né, e orquestrar, digamos assim, essas grandes mentiras. E, finalmente, o tema do Eduardo Paes, a eleição de 26 ela está longe, mas está perto, é verdade. Eu entendo que o critério que orienta o Lula, ele é do partido. O PSD, que é o partido ao qual pertence o Eduardo Paes, que é o partido do Kassab, do ministro Silveira e do Rodrigo Pacheco, e senadores, etc. Agora, cravar que possa ser o Eduardo Paes, eu acho que é um pouco improvável, né? A essas alturas a gente prevê algo. Tenho entendido que talvez o estado de Minas Gerais seja, né, uma região onde o Lula possa ter um interesse mais direcionado. Inclusive, a própria candidatura dele não é algo que esteja, né, definitivamente assumida por ele. Ele está fazendo o papel dele, mas ele nunca crava que ele é o candidato mesmo, e eu entendo que ele só vai fazer isso talvez a partir do final do ano ou início do ano que vem, à luz do cenário que ele vai ler sobre as condições e a sua competitividade, né, no cenário que ele vai examinar. Eu entendo que, se examinar um cenário que seja desfavorável, dificilmente o Lula embarcaria numa nova candidatura e tentaria a reeleição.